Nós vamos retornar ao tema de domingo passado, né? Tomé apóstolo com personalidade significativa. Nós deixamos de apresentar 3 personalidades. Então nós tínhamos 5 e apresentamos apenas 2 no domingo passado. E hoje nós vamos lembrar rapidamente as 2 personalidades que falamos no domingo passado e vamos trazer as 3 últimas restantes para nós. Vamos aprender muito com esse personagem, com esse apóstolo, esse discípulo do Senhor Jesus, nesta manhã, se Deus assim nos permitir. Então abra a palavra do Senhor lá em João 20, do versículo 19 a 31, é o mesmo texto que lemos na semana passada. É o mesmo texto da semana passada, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Estaremos fazendo essa leitura e os irmãos estarão acompanhando. João 20, do versículo 19 a 31, nos fala assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, um domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, ou seja, o motivo pelo qual eles estavam trancados, né? Era o medo dos judeus. Aí veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus está dando uma missão, né? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Olha que particularidade. No primeiro dia da ressurreição, os discípulos já receberam o Espírito Santo de Deus para serem testemunhas de Cristo em todos os lugares. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, ou seja, no próximo domingo, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé estava presente. Estando as portas trancadas mais uma vez, com certeza com medo dos judeus, mas as portas trancadas não reteve a presença de Jesus, né? Jesus pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, foi direto a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós precisamos prestar atenção nisso aí. Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu creio nessa palavra, né? Eu creio que nós temos vida em Jesus e só em Jesus. E nós, nesse tema, né, o apóstolo com personalidade significativa, que nós estamos retornando nesta manhã, não será uma repetição do sermão de domingo passado que nós fizemos aqui pela manhã, mas nós vamos completá-lo nesta manhã. Então nós queremos lembrar à igreja algumas particularidades que falamos domingo passado, que o Evangelho de João é um livro que foi escrito por João para apresentar exclusivamente a vida de Jesus, de tal modo que qualquer pessoa, mesmo incrédula, possa ir a ele pela fé. Então qualquer pessoa possa ir a Jesus pela fé através dos escritos de João. Por isso que muitas vezes quando alguém chega na igreja, recém-chegado, e fala assim: por onde eu começo a ler a Bíblia? É comum nós falarmos e recomendar: comece pelo livro de João. O livro de João é extremamente esclarecedor e daquilo que o Senhor Jesus fez, e leva o homem a crer cada vez mais na pessoa de Cristo. E nós cristãos que queremos desenvolver a nossa fé,
João apresenta Cristo como Messias, o Filho que desceu do céu, e nele temos vida. Assim, testemunhar de Jesus é o tema central do livro de João, ou seja, ele nos desafia a testemunhar sempre do Cristo vivo e do Cristo ressurreto, mesmo em tempos de pandemia. A igreja não pode parar de testemunhar que Cristo vive, que Ele ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, né? E o livro de João, e especificamente o texto que nós lemos, fala do aparecimento de Jesus, primeiro aos discípulos, logo no primeiro dia da ressurreição, e depois fala do que Jesus apareceu novamente aos discípulos no mesmo lugar, mas agora com a presença de Tomé, esse personagem, esse apóstolo com personalidade significativa, que nós estamos falando sobre ele. João inclui o aparecimento de Jesus a Tomé para tratar exclusivamente de uma questão particular, pessoal, e que por muitas vezes possa estar também presente na nossa vida, que é a questão da dúvida, né? Que existiu ali entre os discípulos. Mesmo os discípulos narrando a Tomé que Jesus estava ressurreto, Tomé não acreditou, ainda colocou em xeque algumas situações, dizendo: se eu não colocar a mão, né, nas suas feridas e ao lado dele onde ele foi transpassado pela lança, eu não acredito. Ver não é suficiente, eu preciso crer. Ouvir não é suficiente, eu preciso tocar também. E é assim que ele se manifestou. Então gerou uma dúvida, né? Apesar dos testemunhos de todos, ali Tomé se apresentou extremamente cético àquele testemunho dos discípulos, dizendo que havia visto o Senhor Jesus, estado com ele e também visto as suas feridas, né? Então, em seguida, nós vamos ver Tomé aparecendo nessa reunião, no segundo domingo da ressurreição de Cristo, e ali com esse desafio: Jesus aparece a ele e diz assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, e pare de duvidar e creia, né? Não seja incrédulo, seja apenas crente. É o desafio dos dias de hoje para nós, e nós vamos aprender com Tomé: não sermos incrédulos, mas sermos crentes, não duvidar na pessoa de Cristo. E aí Tomé responde: Senhor meu e Deus meu, uma declaração de fé tremenda. Depois que ele confirma com os seus olhos, confirma com os seus ouvidos e confirma com as suas mãos, verdadeiramente, que o Senhor Jesus estava vivo, ressurreto. E daí por diante, ele vive uma fé inabalável em Cristo Jesus. Toda e qualquer dúvida foi removida, e ele continuou ministrando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, enquanto viveu, enquanto existiu. A primeira personalidade significativa do apóstolo Tomé, que nós apresentamos na semana passada, foi a coragem, né? E nós destacamos o texto de João 11:16, quando o Senhor Jesus ia em Betânia ver ali a Lázaro e também a Maria e Marta, e Betânia era muito próximo de Jerusalém, e ele já estava sendo ameaçado de morte. Então Tomé, desafiado por esta coragem no seu coração, diz a todo mundo: vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, Jesus ainda vivo, mas ele estava dizendo aos discípulos: vamos nós com ele para morrermos com ele. Porque o mais importante, o que mais nós podemos destacar nesse aprendizado da coragem de Tomé, com essa primeira virtude significativa, que nós aprendemos com ele que o mais importante, independente das situações e do perigo, é nunca se separar de Jesus. Então, se hoje nós temos uma pandemia que está nos assustando e nos levando à iminência de uma morte, a receita é termos coragem, e essa coragem nos levar sempre à presença de Cristo e nunca nos separarmos dele em momento algum da nossa existência. Outro aprendizado que nós temos nessa coragem de Tomé é que o discípulo deve estar onde o seu mestre está, onde Cristo está. Então nós precisamos ter consciência disso. Ele ali falou assim: se ele vai para Betânia, eu vou com ele. É lá que ele vai estar, então eu vou estar com ele lá. Se ele tiver que ir para Jerusalém e morrer, eu também vou para lá. É lá que ele vai estar, então vou lá também para viver ou morrer com ele. Então não quero me afastar de Cristo, e aonde ele estiver eu quero estar também. Esse é um desejo que precisa estar no coração dos cristãos de hoje. Que essa pandemia não nos afaste da presença de Deus. Não faça com que o fogo, né, aquela chama apague, esfrie, e daqui a pouco possamos ter um carvão dentro do nosso coração
que só serve para sujar as mãos, né? E não aquecer o nosso coração. Então cuidado com essa pandemia, que muitos no conforto de sua casa, principalmente na transmissão, e com receio e com medo de muitas coisas, têm se trancado em casa e trancado-se de tal forma, esquecendo-se de Deus. Sequer militam um culto doméstico, sequer sentam à mesa e tiram uma hora, quem sabe por semana, uma hora quem sabe por dia, não sei, mas esquece completamente do culto a Deus. Uma transmissão ajuda, mas o que vale mesmo de fato é a presença da família próximo de Deus, com a palavra de Deus aberta, com um cântico cantado, com oração, um culto solene dentro do seu lar em Deus. E tem muita gente que estão tão trancados, que a Bíblia também está trancada dentro de casa, não está sendo aberta, e o distanciamento nosso de Cristo está sendo muito grande. E quando, quem sabe, a pandemia voltar, acabar, quem sabe muitos não saberão mais o caminho da casa do Senhor. Então a pandemia pode ser um leque de oportunidades para glorificar a Deus, fazer com que a família se aproxime de Deus, mas pode ser um leque de oportunidade de uma amnésia espiritual e esquecermos de Deus, que a igreja não parou, e a igreja não deixou de existir, e nem vai deixar de existir. Quem sabe essa pandemia seja uma colheita entre o trigo e o joio, mas só Deus vai saber isso. Eu não sei, mas eu só sei que Deus sabe fazer a colheita certa, e conhece a diferença do trigo, e conhece a diferença do trigo para com o joio. Mas eu sei que após essa pandemia, a igreja não será mais a mesma. Eu creio que muita coisa vai mudar para a igreja. E nós aprendemos com Tomé que o mais importante é não separar de Jesus. O mais importante é estar onde Cristo está. Aprendemos também que Tomé, depois da coragem, também se apresentou como apóstolo da dúvida. Mesmo os 10 discípulos chegando até ele, falando que viu o seu Jesus, que Jesus se apresentou a ele, ele não acreditou. Não acreditou. Então ele vai e agora se apresentar também como o apóstolo da dúvida. E aonde ele se apresenta como isso? Um pouco antes de Jesus morrer, lá em João 14, né? O versículo 4, ele diz assim: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus falou isso abertamente. E aí Tomé, de forma afoitada, rápida, diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos nós saber o caminho? E Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, no Evangelho de João, nós temos 7 vezes a Jesus falando quem ele é de fato. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e por fim eu sou a ressurreição e a vida. Mas neste momento aí do Evangelho de João 14, versículo 6, ele diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Tomé é o primeiro discípulo, o primeiro crente, o primeiro servo, antes da morte de Cristo, né, a quem é feita essa revelação. Mas também vale para todos nós, em todo o tempo, conhecer que o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida é Cristo. E da mesma forma como Tomé foi tomado de dúvida, em alguns momentos nós também possamos ser tomados por alguma dúvida. E Jesus está pronto para tirar as dúvidas do nosso coração. Então nós precisamos clamar a Deus, estar perto de Deus, aonde Deus está, com toda a coragem que o Senhor tem nos dado, eliminando toda possibilidade de dúvida a respeito de Cristo, para que possamos cada vez mais entender o propósito de Deus para as nossas vidas em tempos tão difíceis. Então, dessa forma, eu quero dar continuidade a essa palavra, e dessa feita, em terceiro lugar, destacar a personalidade significativa do apóstolo Tomé. Ou seja, depois da coragem, depois da dúvida, nós vamos perceber um apóstolo incrédulo. E essa passagem é muito conhecida, a cena de Tomé, né? Revelando a sua incredulidade, irmãos. Ou seja, toda aquela caminhada com Jesus, ao longo dos 3 anos, o ministério de Cristo aqui com Jesus, não tirou
a incredulidade do coração de Tomé até o último momento. Até aquele momento que o Senhor Jesus, no 8º dia, ali após a Páscoa, se apresenta a ele, aos discípulos. No caso, a ele a primeira vez e aos discípulos a segunda vez. E no primeiro momento ele não acreditou que Jesus aparecera durante a sua ausência, ele estava presente, mesmo com todo o testemunho dos outros discípulos. Lá em João 20, 25 diz: e ele vai responder: se eu não vir a marca dos cravos em suas mãos, ou seja, o primeiro sinal de incredulidade, se eu não vir a marca dos cravos em suas mãos, e não colocar o meu dedo ali, e não puser a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Ele foi muito cético, foi muito direto no seu objetivo. Só tem uma forma de eu crer que verdadeiramente Cristo ressuscitou: eu preciso vê-lo, preciso ouvi-lo e preciso tocá-lo. Muitas vezes a incredulidade nos leva a esses termos, de querer provar para crer. Nós somos tomados por querer que Deus se revele a nós, que Deus se revele a nós em um momento ou outro, para que nós possamos ter uma fé inabalável em Cristo Jesus. E essas palavras são indicadoras de que Jesus é reconhecível também pela sua voz, mas também pelas cicatrizes deixadas no seu corpo, exclusivamente pelos nossos pecados. Tomé está trazendo à tona a sua incredulidade, mas também trazendo algo que traz para nós uma mensagem profunda. Porque Jesus não cria obstáculo para se apresentar da forma que Tomé desejava, esboçado pela sua incredulidade. Jesus se apresenta da forma que realmente ele desceu da cruz, da forma que realmente ele ressuscitou do túmulo, e se apresenta dentro de uma verdade incontestável, e se deixa levar por uma situação para que toda dúvida, para que toda incredulidade seja retirada apenas de um único discípulo. Olha que valor tremendo Tomé tem para Deus. Olha que valor absoluto tem para Deus. Não há limite de Deus para chegar até nós, para que nós possamos ser convencidos de que, de fato, Ele é o Filho de Deus. Nada impede o agir de Deus em nós para nos convencer. E Tomé é convencido desta forma. E nisso o apóstolo, ele não se enganou. Os evangelhos informam que 8 dias depois Jesus apareceu, no meio dos seus discípulos, e desta vez, com Tomé presente, Jesus o interpela dizendo, olha as palavras do Senhor Jesus para ele lá em João 20, 27. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Essa parte em particular me chama muito a atenção, a sequência dessa narrativa. Quando os discípulos saíram daquele primeiro encontro com Jesus e encontraram Tomé não estava presente no primeiro encontro. Tomé foi cético, cheio de dúvida, incrédulo. E diz com todas as letras: eu só creio se eu vê-lo e tocar. E com detalhes. Mas Jesus não estava presente naquele momento que os discípulos revelam a Tomé que eles tinham visto que o Senhor Jesus estava presente com ele ali, naquele domingo logo após a sua ressurreição. A Bíblia não narra que Jesus estava presente quando os discípulos foram até Tomé e tentaram falar com ele que Jesus verdadeiramente vive, que ele tinha ressuscitado. Não. Mas é interessante que no segundo domingo depois, quando Jesus novamente se apresenta aos discípulos, Tomé estava presente. E os discípulos não tinham levado um recadinho para Jesus, dizendo assim: ó Jesus, Tomé está cético, Tomé está incrédulo. Ele só vai crer se o Senhor permitir que ele toque nas suas feridas, nas marcas da cruz. Não. Nem Jesus estava presente quando Tomé fez, e nem os discípulos levaram esse recado para Jesus. Mas quando Jesus ali, 8 dias após a Páscoa, se apresenta agora aos discípulos, e Tomé presente, Jesus é direto a Tomé, como se Jesus tivesse estado presencialmente quando ele traz essa incredulidade, esta forma de crer no Cristo ressurreto aos discípulos. E Jesus narra com detalhe, o desafiando a cumprir aquilo que ele desejou, de tocar nas suas feridas. Jesus fala: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe ao meu lado. Aí Jesus agora dá presta atenção: não sejais incrédulo, mas crente. Ou seja,
Eu não estava quando os discípulos levaram o recado que eu estava vivo, que eu estou vivo. Mas eu ouvi o que você disse. Você não me via, mas eu te via. Você não me percebeu, mas eu te percebi. E agora eu estou aqui diante dos seus olhos, de forma visível, de forma material, para que você tire as suas dúvidas, que não seja mais incrédulo, mas crente. O que eu quero dizer, querido, que Jesus te conhece perfeitamente, até as suas incredulidades. Mesmo que ninguém nunca chegou para ele e falou da sua dificuldade de crer nele. Deus conhece, Deus sabe, porque Ele se faz presente onde você está. Mesmo quando Ele não é invocado por ti, Ele se faz presente. Ele conhece todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, até mesmo sobre os seus pensamentos, sobre os seus temores, seus receios, as suas justificativas. Antes mesmo de você falar, justificando porque não crê ou porque crê, Deus já sabe, Deus conhece. E nesse momento é bem contundente essa apresentação de Cristo, esta forma de Cristo se apresentar a Tomé, indo direto à sua fala de incredulidade aos discípulos. E Jesus coloca ele ali diante da situação. E Tomé reage quando ele é desafiado por Cristo a colocar ali os dedos, a mão, né, e confirmar de fato os sinais da cruz em seu corpo. Tomé, lá em João 20, 28, nos surpreende com a declaração de fé tremenda: meu Senhor e meu Deus. Toda dúvida, toda incredulidade havia caído por terra. Tudo. Porque Jesus conhecia perfeitamente o coração de Tomé, como conhece o meu coração e o seu coração. Ele não é surpreendido pelo que nós temos apresentado a Ele todos os dias, quer seja de forma audível, quer seja de forma silenciosa, ou quer seja até mesmo que você ainda nem pensou, nem imaginou, e Ele já sabe todas as nossas limitações, como também sabe todas as nossas virtudes. E como a Tomé, Ele tem interesse em nossa vida. Como em Tomé Ele foi lá para retirar todas as dúvidas, se apresentar para Ele, assim também nós cremos que Deus se apresenta a nós para nos encorajar, para tirar o medo, o receio, a insegurança, e passarmos a caminhar neste mundo crendo no Deus que cuida de nós de uma forma toda especial e tem interesse por nós, e quer que estejamos sempre prontos a servi-lo, independente do momento pelo qual estamos vivenciando. Jesus deu prova cabal da sua ressurreição e falou com Tomé: pode contar comigo. O que você precisar para crer, eu te dou, eu te forneço. Que não haja dúvida no seu coração. Então, o que você precisar para crer, para continuar com a sua fé e caminhando em dias tão difíceis, fala com Deus. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Porque você é especial para Ele, é importante para Ele. Você faz parte da história, do projeto de Deus para a humanidade. E com certeza Ele tem interesse em retirar todo o seu medo, toda a sua incredulidade, tudo aquilo que possa, quem sabe, atrapalhar você a exercer o seu ministério aqui na terra. Por isso que Tomé foi ali visto e achado por Jesus e vencido nas suas incredulidades e se tornou um homem, um apóstolo firme diante de Deus. Interessante que Santo Agostinho comenta essa atitude de Tomé. E Tomé via e tocava o homem, mas não confessava sua fé em Deus, que não via e nem tocava. Mas o que via e tocava levava-o a crer naquilo do qual até aquele momento tinha duvidado. Ou seja, mas o que via e tocava levava-o a crer naquilo no qual até aquele momento tinha duvidado. Deus quer tirar toda a dúvida do nosso coração. Creia somente. A quarta personalidade significativa do apóstolo Tomé. Primeiro nós falamos da coragem, da dúvida, acabamos de falar da incredulidade. Agora eu quero considerar que ele era um apóstolo extremamente decidido. Então essa personalidade é de suma importância na vida de Tomé e que fala muito aos nossos corações. João ainda descreve cena registrando
uma última palavra de Jesus, né? Lá no verso 29, João 20, 29. Porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que sem terem visto creram, ou aqueles que não viram e creram, na nossa tradução. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Naquele momento Jesus estava emitindo um princípio fundamental para os cristãos que viriam depois de Tomé. Até isso nós devemos a Tomé, irmãos. Portanto, para todos nós, Jesus estava ali dando um princípio fundamental. E merece muito mais, né? Merece muito mais quem crê sem ver do que quem crê porque vê. Jesus parece estar colocando na balança e falando assim: olha, vocês estão vendo e estão crendo, mas muito mais vale aqueles que não viram e creram. Jesus está falando isso: bem-aventurados que não viram e creram. Então, logo no primeiro momento, nós podemos perceber que com essa decisão de Tomé, como apóstolo decidido, nós recebemos também uma bem-aventurança do próprio Cristo. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, estamos satisfeitos, estamos contentes em todo momento, porque nós sabemos que fomos atingidos por algo invisível, que foi a fé que veio de Jesus e nos atingiu, e passamos a crer no Cristo vivo e ressurreto, sem necessidade de vê-lo. Diferente dos apóstolos, em especial diferente ali de Tomé. E a carta aos Hebreus, citando os antigos patriarcas bíblicos, né, que acreditaram em Deus sem ver o cumprimento das suas promessas, define a fé como fundamento das coisas esperadas e comprovação daquelas que não vemos. Hebreus 11:1. É assim que os heróis da fé, o escritor de Hebreus, nos falam que eles foram contemplados com esse firme fundamento, porque esperavam as coisas e a comprovação daquilo que não viram e creram. Nem tudo foi cumprido diante dos profetas que profetizaram. E o Evangelho de João faz uma última observação. Tomé é apresentado como testemunha do ressuscitado após a pesca milagrosa no lago de Tiberíades. João 21, versículo 2. Jesus já havia ressuscitado e ele agora é apresentado como uma testemunha ocular na pesca maravilhosa ali do lado do lago. Porque ele viu e creu. E nós não vemos e cremos, somos bem-aventurados nesta verdade. E esta decisão de Tomé, por ser um apóstolo extremamente decidido, o leva a fazer dele um missionário em seu tempo. Os historiadores do primeiro século escreveram que Tomé evangelizou primeiro a Síria, evangelizou a Pérsia, origem citado por Eusébio de Cesareia, depois foi até a Índia Ocidental, de onde enfim alcançou a Índia Meridional. Falamos de Paulo, mas esquecemos de Tomé. Após a sua decisão por Cristo, após ser provado no seu coração através de Cristo, por a sua presença, que Cristo verdadeiramente havia ressuscitado, ele é colocado como um discípulo que testemunhou a ressurreição de Cristo. E essa certeza no seu coração, essa decisão no seu coração, o leva a ser um missionário itinerante. Não mais havia dúvida, não mais havia incredulidade, mas agora sim um apóstolo decidido, com a personalidade que nada neste mundo poderia retirar do seu coração a convicção de que verdadeiramente ele era testemunha ocular de Cristo. E nessa testemunha ocular de Cristo, o Senhor Jesus relata a ele que ele também é bem-aventurado, porque viu, mas nós somos bem-aventurados porque não vimos as marcas da cruz no corpo de Cristo ressuscitado. Não sei se você já parou para pensar como que isso fala ao nosso coração, de viver nesses dias, há mais de 2000 anos após a ressurreição de Cristo, e ainda temos hoje um compromisso com esse Deus vivo, anunciamos esse Deus vivo, pregamos esse Deus vivo, e ainda hoje pessoas se rendem a esse Deus vivo, porque Deus ainda tem agido. Deus ainda é Deus. Deus se apresenta através do seu Espírito e nos convence dos pecados e nos leva a decidir por Ele e viver com Ele em todo o tempo da nossa existência. Tomé era um apóstolo decidido, nada mais obstaculou
a sua caminhada com Deus. Que nós queremos que hoje, nesses dias de hoje, sejamos como Tomé também, decididos, certo da nossa convicção de salvação, certo de que Deus nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, nos resgatou, somos salvos em Cristo Jesus. Isso possa nos impulsionar para sermos testemunhas vivas, não oculares, mas sentindo a ação plena do Espírito Santo, nos dando convicção plena de que Ele vive e reina para todo sempre, e assim anunciar esse Cristo a todas as nações. Nós somos servos e servas que fomos atingidos pela vontade do Espírito Santo, que nos convenceu da ressurreição de Cristo. E isso precisa ser anunciado em todos os lugares, em todas as nações. A quinta e última personalidade significativa do apóstolo Tomé para esta manhã, irmãos, após a coragem, a dúvida, a incredulidade, um apóstolo decidido que se tornou missionário a falar de Cristo às nações, eu quero também falar que ele é um apóstolo transformado, ou seja, a fé não é um mero sentimento, mas sobretudo uma convicção que o levou a ser transformado. E nós passamos por esse objeto de transformação também. É inconcebível, uma vez sermos de Jesus, não viver uma fé absoluta, uma fé transformadora que nos leva a mudar a direção da nossa vida, a mudar os nossos pensamentos, os nossos gestos, nossas atitudes, a nossa fala, o nosso andar, o nosso agir. A fé nos leva a nos moldar a Cristo, as atitudes de Cristo, e obedecer os seus ensinamentos numa prática incondicional. É a fé que nos leva a isso. Quando nós olhamos para Tomé, nós vamos ver que ele era um homem, um apóstolo, depois da sua decisão, transformado por uma fé inabalável naquele que vive, naquele que ressuscitou em Jesus. E é o que precisa hoje, cada vez mais na nossa vida, nós percebemos essa necessidade de aquecermos na fé necessária para podermos suportar as adversidades desses dias e prevalecer em nossas condutas diante de Deus, agradando a Deus, sem se importar com as reações humanas, quer seja ela sutil ou extremamente grave a nos perseguir e quem sabe até nos matar. Mas o que nós precisamos é exercer uma fé inabalável em Cristo Jesus diante de toda e qualquer situação. Então a fé não é um mero sentimento, mas sobretudo uma convicção também, que Cristo vive, de que Cristo ressurreto, e que Ele vai voltar, e que nós somos guardados pelas suas mãos, e que nós sabemos que nada acontece fora do controle de Deus. Tudo está no seu controle, tudo está nas suas mãos. Eu não sei até onde você consegue perceber essa verdade, porque muitas vezes possamos ser assaltados por alguma crise que nos tira a calma, a paz, que nos rouba o sono, que nos traz uma tristeza sem precedente, e muitas vezes questionamos se verdadeiramente Cristo existe ou não, se a nossa fé é suficiente para suportar tamanha dificuldade. A fé ela precisa saltar à frente de toda dificuldade para que possamos prevalecer em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Então a fé é uma convicção também de que Cristo está comigo, de que eu estou seguro nas mãos de Deus, e que o propósito de Deus é infinitamente melhor para mim do que os meus propósitos, que os pensamentos de Deus em relação à minha existência é infinitamente melhor do que os pensamentos que eu tenho para a minha existência. A fé me leva a ficar tranquilo nessa perspectiva de existir no total controle da mão de Deus e do poder de Deus sobre nós. E vivemos dias para exercitar a fé, vivemos dias para ter convicção na fé, para que não sejamos pegos em uma incredulidade em algum momento, achando que Deus não tem solução para nós. A fé vem de fora, é dom de Deus, irmãos. Eu não consigo construir uma fé necessária sem a ação plena de Deus no meu coração. Eu não consigo, como ministro do Evangelho, oferecer, dar a você, quer seja gratuito ou quem sabe, cobrando alguma coisa de você, a fé para que você possa vencer as dificuldades. Não está em mim o dom de te ofertar a fé para que você vença as suas dificuldades.
Eu sei que a fé vem de fora, é dom de Deus. O homem não produz a fé por si mesmo. E eu quero te dizer que é Deus quem a concede a cada um de nós. Basta pedir. Basta pedir. Os discípulos, em certo momento, andando com Cristo, quando foram desafiados a perdoar conforme Jesus ensinou, a primeira resposta e o pedido dos discípulos a esse tão grande desafio foi: aumenta a nossa fé. O que Jesus estava dizendo? O que os discípulos estavam dizendo para os discípulos? Se o Senhor não aumentar a minha fé, eu não consigo cumprir esse mandamento de perdoar, conforme o Senhor perdoa, conforme os teus ensinamentos. Então aumenta a minha fé para que eu perdoe exatamente como tu queres que eu perdoe, conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade e as minhas limitações. A mesma coisa se nós podemos ter esse comportamento nos dias de hoje. Se estamos vivendo uma crise sem precedentes, Senhor, aumenta a minha fé para que eu suporte essa crise. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa entender o teu propósito mediante esses dias tão difíceis que estamos vivenciando. Senhor, aumenta a minha fé para que eu veja a luz nas trevas. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa exercer o meu ministério, os meus dons, os meus talentos na tua casa, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de extremas ameaças à nossa vida, à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Aumenta a minha fé para que eu não seja pego na incredulidade, para que eu não retroceda, para que eu não desista, mas para que eu insista em caminhar na tua presença e estar aonde o Senhor está e aonde o Senhor deseja que eu esteja. Clame ao Senhor para que aumente a sua fé, que a sua fé seja suficiente e necessária para dias tão difíceis que estamos vivendo hoje. Verdadeiramente a igreja precisa caminhar pela fé nos dias de hoje, senão ela não chega. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, e só vamos caminhar, e a igreja só continuará caminhando com a fé necessária, suficiente para enfrentar as dificuldades de hoje. Então clame ao Senhor por fé. Estamos clamando por cura, estamos clamando por soluções econômicas, estamos clamando por soluções políticas, mas também precisamos clamar: Senhor, aumenta a nossa fé, para que no conjunto das dificuldades que estamos vivenciando hoje, isso não traga sobre nós algo que nos leve a desistir de Cristo e do Evangelho, desistir da igreja. Aí nós vamos ficar como os discípulos, trancados dentro de um quarto, esperando a apresentação de Deus, da sua misericórdia, porque temos medo. E se tem um sentimento que não pode existir na igreja do tempo presente, é o medo. Ela precisa ser encorajada. E o instrumento que nos traz coragem é a fé. E a fé vem de Deus. O espírito do homem encontra o Deus vivo, que é revelado em Cristo, reconhecendo com admiração infinita o amor santo que o tem buscado desde a fundação do mundo. Esse amor que Deus tem oferecido para nós, e que avança ao seu encontro, e o homem se rende a este amor grande e incansável do Senhor, sem restrições, sem reservas, sem dúvidas, mas com uma atitude deliberada, uma atitude de viver eternamente com Deus em todo o tempo. Cristo ressuscitou, Ele apareceu aos apóstolos, apareceu a Tomé em especial, e há muitas evidências desse encontro. Então a religião cristã é fundamentada no senhorio de Cristo ressuscitado, não de um Cristo histórico, mas de um Cristo que ressuscitou. Assim sendo, nossa escolha é uma decisão de fé, e esta fé vem de Deus. A maior escolha que temos é viver pela fé. A nossa existência se torna vital quando vivemos pela fé em Cristo Jesus. Ela produz uma alegria intensa, mesmo diante do medo, mesmo diante do terror e mesmo diante da morte, queridos. Os heróis da fé, tanto aqueles relatados na palavra de Deus, quanto aqueles anônimos à palavra de Deus, viveram com alegria, viveram com prazer, porque esta alegria e este prazer foi produzido pela fé, através do Espírito Santo de Deus, mesmo diante do medo, mesmo diante do terror e mesmo diante da morte.
Precisamos buscar em Deus essa fé, para que possamos viver nesses dias com alegria. Talvez seja nesse sentido que alguém possa justificar o que a palavra de Deus fala aqui: somos loucos. Como que alguém pode se alegrar em tempos tão difíceis como esse? Mas aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus têm alegria em dias como esse. E as pessoas vão olhar e falar assim: olha, deve ser louco. Será que ele não está sabendo que estamos vivendo uma pandemia? Será que ele não está sabendo que já passou os 300 mil mortos só no Brasil? Já ultrapassaram, se não me engano, os 10 milhões de mortos no Brasil, no mundo? Ele está feliz? Sim, porque a nossa felicidade não está naquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. A nossa felicidade está na certeza que Cristo vive e que eu estou de fato em suas mãos em todo o tempo. Então logo o medo, o terror e a morte não produz para mim nenhuma tristeza. Pelo contrário, quando eu vejo o que acontece no mundo, a fé me produz alegria a saber que eu estou diante do Deus que me dá vitória sobre todas essas coisas. E os que vencem herdam a alegria no seu coração. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que a nossa vida não é apenas neste mundo. A fé nos leva a imaginar uma ressurreição. A fé nos leva a imaginar e crer na vida eterna com Deus. A exemplo de Jesus, lá no Evangelho de João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Nos leva a crer nesse Deus que vive e reina para todo sempre. Que crer e ter a fé suficiente nesse Deus nos leva a viver neste mundo, mesmo diante de tantas coisas difíceis que estamos percebendo, viver em alegria, em convicção. O Filho de Deus, o ressurreto, o Senhor vivo, está diante de nós e de mão estendida, mostrando as feridas, dizendo, conforme falou para Tomé lá em João 20, 27 a 29, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejais incrédulos, mas crente. E completa Jesus, bem-aventurados que não viram e creram. O que estamos precisando para viver como Tomé viveu? Um apóstolo transformado, um apóstolo de coragem, um apóstolo que em algum momento gerou dúvida, mas a sua dúvida trouxe bem-aventuranças para nós. Esclarecimento de Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A dúvida que trouxe esclarecimento de quem é Jesus para nós. Um homem que após ser transformado, viveu pela fé, ministrando e vivendo esse Cristo em todos os cantos. O homem que após ser transformado, viveu pela fé. Diferente daquele homem que no primeiro momento disse aos seus colegas e discipulado: só creio se eu colocar o dedo, se eu colocar a mão nas suas feridas. Agora ele vivia longe da comprovação visível e vivia perto, exclusivamente pela fé. E nos leva a uma bem-aventurança que nos presenteia nos dias de hoje, aos cristãos do tempo presente, aqueles que irão vir após nós, que somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Fomos atingidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Fomos convencidos pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, cantando, louvando. Verdade, no número pequeno, sim, mas o número que faz diferença. O número que produz alegria. O número que crê. O número que não vai retroagir. O número que não produz derrota, mas produz vitória. Quando eu vejo a igreja vazia, isso não representa para mim derrota. Isso representa para mim vitória. Representa a graça do Senhor Jesus sobre nós. Pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa dele. A saber que muitos de fato poderiam estar e não podem estar,
estão sendo limitados por essa pandemia, mas desejariam estar conosco, talvez alguns até chorando gostariam de estar aqui conosco, sentindo saudade deste lugar, mas nós estamos aqui por eles, em nome do Senhor Jesus, e Jesus está aqui por eles, e eles terão a sua oportunidade de voltar a congregar conosco, porque creem nesse Cristo vivo e ressurreto. A sua fé não está limitada e não acabou e não desapareceu, pelo contrário, está sendo alimentada a cada dia, na esperança, na expectativa de retornar à casa do Senhor, para glorificar e adorá-lo em espírito e verdade, junto na congregação dos santos. Eles não se dão por vencidos, mas aguardam o dia que o Senhor estará nos autorizando a retornar à sua casa, e todos nós juntos estaremos celebrando o que o Senhor nos fez ver e enxergar com os nossos olhos. Talvez, não sei se você já parou para pensar, irmãos, nós ainda vamos ter momentos que com os nossos olhos vamos comprovar de forma visível o poder de Deus entre nós, ressuscitando vidas que estavam mortas antes da pandemia, mas que agora estão conosco pela fé num Cristo vivo, num Cristo ressurreto. A saber que Cristo caminhou conosco em meio a caminhos tão difíceis da pandemia, que sustentou a sua igreja e o teu povo e fez ela prevalecer neste caminho até a sua volta. Vamos testemunhar com os nossos olhos, assim como Tomé testemunhou as feridas no corpo de Cristo. Nós vamos testemunhar hoje sim, nos dias de hoje, a ação de Deus plena na sua igreja, no seu povo. Por isso que nós precisamos a cada dia nos aproximar de Deus, não nos afastar de Deus, estar onde Deus está, e fazer da nossa casa um altar consagrado ao Senhor, e dizer às pessoas que precisam de Jesus, nesses dias de tanta dificuldade, é momento de voltar a Deus, de lembrar de Deus, de viver com Deus. Não é momento de retroagir na nossa fé, mas é momento de caminhar, seguindo à frente, na certeza que Deus continua vivo, e vive, e reina para todo sempre em nosso meio. Eu quero que você pense em algumas coisas e estarei encerrando. Primeiro, Tomé era impaciente e questionador. Jesus o amou mesmo assim. Se você está impaciente, se você questiona algumas coisas, Jesus te ama assim, do jeito que você é. Segundo, Tomé era um apóstolo repleto de dúvida. Jesus o manteve ainda assim, cheio de dúvida. Então, se há alguma dúvida no seu coração, Jesus quer te manter aqui, quer sanar essas dúvidas. Você é importante para Jesus. Terceiro e último, Tomé era um apóstolo cuja fé baseava em evidências físicas. Jesus o curou mesmo assim. Você também pode ser curado da impaciência, e pode ser curado também da descrença, e pode ser curado de toda dúvida. Porque o mesmo Cristo que se apresentou a Moisés, a Tomé, dando provas cabais da sua ressurreição, é o mesmo Cristo que hoje se apresenta a você, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que Deus nos abençoe, que a igreja prospere e que muitos sejam salvos do inferno, em nome de Jesus, através da sua vida, da minha vida, da existência da igreja. Amém e amém. Deus nos abençoe.